Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido e minha amada irmã, sejam todos bem-vindos ao canal Denis o Católico mais uma vez. Irmãos, eu vi esse vídeo aqui no Santo Flow Podcast, do Guto, e escutando um pouco sobre a vida desse padre, por incrível que pareça, eu tomei conhecimento do que esse padre passa agora no Santo Flow Podcast. Nem lembro aqui o nome dele, mas não importa muito para o vídeo que eu quero apresentar aqui. O que eu quero dizer é que esse padre, ele sofre com câncer e ele disse que configura, o sofrimento dele ao sofrimento de Cristo, que ele entrega o sofrimento do seu corpo ao sofrimento de Cristo. E eu achei muito interessante, porque isso aqui nos faz compreender o que Paulo disse aos Colossenses no capítulo 1, versículo 24, que São Paulo vai dizer assim: agora me alegro de padecer por vós. Paulo dizendo que se alegra em compadecer-se pela comunidade de Colossos, de completar a favor de seu corpo, que é a igreja, a favor do corpo de Cristo, que é a igreja, o que falta aos sofrimentos de Cristo. Então, eu fiquei sempre pensando, como é que faltou alguma coisa aos sofrimentos de Cristo? Se o próprio Cristo na cruz disse, está consumado, ou seja, está feito, está terminado. Então, como é que faltou alguma coisa aos sofrimentos de Cristo? Como é possível ter faltado alguma coisa aos sofrimentos de Cristo? E eu compreendi, lendo esse texto depois, com mais tempo, que cada apóstolo, cada crente, cada cristão, cada católico batizado, ele é um membro de Cristo. E Cristo sofreu no seu corpo humano, carnal, aquele no qual ele se encarnou, tudo o que era para sofrer. E morrer, também ressuscitar, para nos resgatar. Mas no seu corpo místico, que é a igreja, cada membro tem a sua, vamos dizer assim, parcela de sofrimento a passar. Então, cada membro do corpo de Cristo, cada pessoa batizada, vai sofrer o que faltou aos sofrimentos de Cristo. Não do seu corpo físico, que foi pregado na cruz, mas do seu corpo místico, que é a igreja. Por um mistério, que aqui é o mistério da piedade, o mistério da salvação, Cristo sofre a sua paixão, mas existe uma outra paixão a ser sofrida por Cristo, no seu corpo. Mas não o seu corpo que foi ressuscitado, mas agora o seu corpo que é a igreja. No parágrafo 670, deixa eu encontrar aqui, 675 vai dizer assim: antes do advento de Cristo, ou seja, antes da volta de Cristo, a igreja deve passar por uma provação final, que abalará a fé de muitos crentes. A perseguição que acompanha uma peregrinação na terra desvendará o mistério da iniquidade. O mistério da piedade a gente encontra em Cristo, olhando para Cristo crucificado, ressuscitado e glorioso. O mistério da iniquidade nós contemplamos no mundo a partir daqueles que são agentes do mal. E esse mistério da iniquidade que opera malignamente no mundo, ele vai se manifestar vorazmente contra a igreja, em todos os seus aspectos, seja por um ataque direto, indireto, ou seja pelos sofrimentos causados pelo pecado, porque o pecado é uma ação diabólica.
quem inventou, quem criou o pecado, podemos assim dizer, foi o próprio diabo. Então, a perseguição que acompanha sua peregrinação na terra desvendará o mistério da iniquidade, sob a forma de uma impostura religiosa que há de trazer aos homens aparente solução a seus problemas, à custa do abandono da verdade. A impostura religiosa suprema é a do anticristo, isto é, a de um pseudo-messianismo em que o homem glorifica a si mesmo em lugar de Deus e de seu Messias que veio na carne. E aqui nós podemos ver que esse padre, ele configura a sua vida à vida de Cristo. E ele não glorifica a si mesmo, mas ele glorifica a Cristo na sua carne. Daqui a pouco eu vou soltar o vídeo para você ouvir, se você ainda não viu, se você não assistiu. Veja, ele continua aqui o catecismo no parágrafo 677. Diz assim: a igreja só entrará na glória do reino por meio desta derradeira Páscoa. Páscoa é a passagem, né? Deste mundo para o outro, assim como Cristo passou para o Pai. E passou por meio de quem? Qual foi o instrumento que fez Cristo passar deste mundo para o Pai? O sofrimento, a paixão, a morte, né, de cruz. A igreja só entrará na glória do reino por meio desta derradeira Páscoa, em que seguirá seu Senhor em sua morte e ressurreição. Então, a igreja só entrará na glória do reino por meio desta derradeira Páscoa, em que seguirá seu Senhor em sua morte e ressurreição. Esse padre está fazendo exatamente o que Cristo fez. Ele está passando para o Pai e configurando os sofrimentos dele, do seu corpo humano, ele como padre, aos sofrimentos de Cristo. Ele agora, como membro do corpo de Cristo, sofre, padece, completa o que falta aos sofrimentos de Cristo no seu corpo. Vamos lá. Tá do lado de cada doença é uma outra coisa, assim, é totalmente diferente. E é uma grande graça, de verdade mesmo, assim, é um privilégio. Às vezes, uma pessoa que passa por um momento desse, de tantas recorrências, tantas coisas para se fazer semanalmente, procedimento e coisas que trazem muitas consequências e uma recuperação depois e tantas coisas, né? Passa por isso, ou é um pai, é uma mãe, uma criança, um jovem, né? Tenta buscar dentro de si ali um sentido, né, para poder ver a coisa. Agora, um padre, né, se ele tiver a noção daquilo que realmente ele celebra, né, ele pode viver ali momentos que só um padre é capaz de dizer, não é, de celebrar o santo sacrifício da missa, muitas vezes sozinho, né, ali com Jesus e tal. E como que é no caso do senhor, né, de estar passando por isso e às vezes está celebrando sozinho, que às vezes celebra sozinho ali com Jesus e tal, ou com a comunidade, e o quanto que isso traz um sentido, como o senhor falou, e o quanto que essa realidade para o senhor serve de arrimo, de sustento a cada dia. Veja, a pergunta de Guto é muito importante, porque Guto vai dizer assim: quando um leigo passa por esse sofrimento, ele procura de alguma forma compreender esse sofrimento. Tem uma encíclica, acho que é uma carta, não sei, do Papa João Paulo II, que ele vai falar sobre o sentido do sofrimento humano, né? O sentido do sofrimento humano, o sentido do sofrimento do crente, do cristão, né? Eu não estou com ela aqui em mãos, mas não sei bem como é que está o título, mas sei que ela trata do sentido do sofrimento humano, do cristão, do crente que sofre e por que sofre, né? E Guto está dizendo que as pessoas leigas que não são padres, elas procuram nessa doença um motivo para não blasfemar. Procura encontrar um sentido para esse sofrimento. E ele disse: o senhor, como padre, o senhor tem uma oportunidade, principalmente quando celebra a missa, de encontrar esse sentido e configurar
o seu sofrimento ao sofrimento de Cristo. O que é isso para você? Veja a resposta dele. Olha, eu já celebrava a missa assim, com muito temor e amor ao mistério. Mas você falando aí, eu me lembrei de uma experiência que eu vivo de uma forma ainda mais viva e real. Um dia eu estava celebrando a missa, já doente e tudo, né? E aí, dizendo as palavras da consagração, né? Isto é o meu corpo, entregue por vós. E eu sei que naquele momento eu sou em persona Christi. Sim. Quando ele diz que eu sei que naquele momento eu sou em persona Christi, ou seja, ele faz as vezes de Cristo. E quando ele diz essas palavras, isto é o meu corpo, aí ele, sabendo que ele faz as vezes de Cristo e que ele é persona Cristo, estou falando isso aqui para algumas pessoas que não compreendam o significado desta palavra, ele tem a oportunidade de ser o próprio Cristo, entregando o seu corpo verdadeiramente. E aí eu pensando, realmente é o meu corpo entregue, porque como padre o meu corpo também é entregue naquele momento, né? E na enfermidade eu entrego o meu corpo, eu estou entregando o meu corpo, porque como Jesus eu estou realmente dizendo e vivendo, né? Isto é o meu corpo entregue por vós, né? Eu sei que é um mistério que eu entrego não só pela minha comunidade, mas pela igreja toda, né? Então isso é o meu corpo entregue por vós. Então assim, é um grande privilégio de verdade viver todo esse processo, esse difícil, doloroso e tal, desses altos e baixos, desses momentos de internação, de hospital e não sei o que e tal. Teve um período que eu fazia tanta quimioterapia que às vezes elas foram secando, né? Elas vão ressecando, elas vão passando por um certo desgaste. Então eu não achava mais veia no braço assim tal, e tinha que procurar outras. E aí o médico pediu para eu fazer um outro tratamento à parte, para cuidar das veias, para poder calibrar melhor e tal. Porque era uma época que doía muito, inclusive, porque imagina, muito magro e com dificuldade de pegar veia, e fura aqui, fura ali, aí fiz esse tratamento para melhorar, melhorou, graças a Deus, né? Mas tem momentos assim, muito dolorosos mesmo, assim, difícil mesmo, de dor e que eu nem partilho muito, assim, eu nem às vezes até com os meus paroquianos que vão comigo, eu não partilho, às vezes a gente vai, eu volto caladinho e tal, às vezes foi uma tarde muito difícil e tal, não gosto muito de partilhar muito assim, sobre esses momentos assim, né, mais difíceis e tal. Mas quando eu vou celebrar a missa, e eu digo de verdade assim, né, isto é o meu corpo, é o meu corpo de verdade. É o meu corpo de verdade. Como padre eu entrego o meu corpo, né? A minha saúde, a minha vida, tudo. Então dá um significado à missa totalmente diferente assim. Seja sozinho, seja com o povo, seja, né, não só pela minha comunidade, por toda a igreja. É o meu corpo que eu estou entregando junto com Jesus. É o meu corpo. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 618, vai dizer algo muito interessante sobre isso. E aqui eu não quero estar o tempo todo parando o vídeo, mas é necessário, né? A intenção de colocar esse vídeo aqui é de trazer um pouco mais de luz, né, ao que o padre está dizendo, não porque ele não tenha dito bem, mas porque existem pessoas que não compreendem, né, essa linguagem do persona Cristo, né, de que o padre é Cristo, né, em cada sacramento, atuando eficazmente, né, independente da miséria do padre, como ele mesmo disse, né. No Catecismo, parágrafo 618, vai falar sobre nossa participação no sacrifício de Cristo. Então, cada membro, como eu disse na igreja, cada membro, cada batizado, tem uma participação direta com o sacrifício expiatório de Cristo. E o padre, como persona Cristo, de maneira ainda mais direta e eficaz ainda, né? Diz assim o Catecismo: a cruz é o único sacrifício de Cristo, único mediador entre Deus e os homens. Então, Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, porque ele é o único que ofereceu-se, né, que se ofereceu para salvar a humanidade por meio do seu sacrifício redentor. No entanto, pelo fato de que, em sua pessoa divina, encarnada, de certo modo uniu a si mesmo todos os homens, então, quando Jesus se encarna, ele une todos os homens a ele, né, formando o seu corpo místico. Ele oferece a todos os homens do modo como Deus conhece.
a possibilidade de serem associados ao mistério pascal. Então o padre está falando dessa associação, dessa configuração da sua doença ao mistério pascal, ao mistério de Cristo, né? Ao mistério da encarnação, da Páscoa, da vida de Cristo, né? Deixa eu só me encontrar aqui. Deus conhece o mistério. Chama seus discípulos a tomar sua cruz e segui-lo. Esse padre tomou a sua cruz e segue Cristo agora. Vamos dizer que lado a lado, né? Cristo subiu ao Calvário, é como que ele subisse lado a lado com Cristo. Pois sofreu por nós, deixou-nos um exemplo, a fim de que sigamos seus passos. Quer associar a seu sacrifício redentor aqueles mesmos, veja, ele quer associar ao seu sacrifício redentor aqueles mesmos que são seus primeiros beneficiários. Isto se realiza de maneira suprema em sua mãe, associada mais intimamente do que qualquer outro ao mistério de seu sofrimento redentor. E aí tem uma frase do Catecismo, 1039, essa frase é de Santa Rosa de Lima, né? Ela vai dizer o seguinte: fora da cruz não existe outra escada por onde subir ao céu. Fora da cruz não existe outra escada por onde subir ao céu, né? Então, o padre, ele entrega o seu corpo, o corpo do padre, unido, né, como membro do corpo de Cristo, em expiação, né, em resgate pelas pessoas. Então, ele entrega, ele configura. Quando Paulo diz que completa na carne de Cristo, Colossenses capítulo 1, versículo 24, agora me alegro de poder por vós, né, agora me alegro de padecer por vós, de completar a favor de seu corpo, que é a igreja, o que falta aos sofrimentos de Cristo. Não faltou nada ao sofrimento de Cristo na cruz, mas falta tudo no sofrimento de Cristo, se tratando do seu corpo místico, que é a igreja. Falta tudo entre aspas, né? Falta se completar. Até que Jesus volte, o seu corpo místico estará passando pela cruz, estará passando pelo sofrimento. E isso é espetacular. Você vê o padre falar disso de maneira tão forte e tão extraordinária. Vamos lá. É o que eu tenho para entregar, é o que eu tenho para ofertar, né? Enquanto eu tiver vida, enquanto eu tiver condição, vou continuar entregando meu corpo, né? Nesses sacrifícios do dia a dia mesmo ali e tal, isso é meu corpo. Então essa frase para mim, ela tem um significado totalmente novo assim, depois da doença, porque eu realmente digo com Jesus, isto é o meu corpo entregue por vós, eu estou entregando. Né? Do jeito que Jesus entregou o corpo dele, eu, pecador, fraco, pobre e tal, ele tem feito isso para me salvar e para salvar outras pessoas. Isso é o meu corpo, então. Isso é lindo que ele disse agora, né? Eu, pecador, né, fraco, tenho feito isso, ou seja, completar na carne dele, do Padre, aquilo que falta, né, aos sofrimentos de Cristo, porque ele é membro de Cristo, então ele sofre a paixão de Cristo na sua carne também. O corpo entregue para a igreja, pela igreja. Quando a gente ordena padre, a gente não é mais dono do nosso corpo, a gente não é mais dono da nossa vida. Assim. Eu abri mão dela naquele momento, né? Eu entreguei a minha vida para a igreja. Então, por que eu viveria esse momento diferente? Né? Então, pelo contrário, significa mais ainda as coisas, dá muito mais sentido, de verdade, assim, dá muito mais sentido a tudo, assim, a doença, ela deu um sentido muito novo mesmo, assim. Eu entendo quando o Padre Léo, ele disse naquela última pregação dele, né, que eu escutei muitas vezes nesse período, né, as coisas do alto, muitas, eu ouvi repetidamente as pregações do Padre Léo, a pregação do Padre Léo buscar as coisas do alto. A última pregação que ele fez no Brasil, eu ouvi muitas e muitas vezes, assim, né, eu escutei muitas vezes, ele dizia, né, ele falou assim, que ele queria escrever um livro e não deixaram ele escrever, mas ele escreveu um livro escrito As Graças que o Câncer me trouxe, né, e eu entendo perfeitamente, assim, as graças que o câncer me trouxe, olha, me fez conhecer pessoas, me fez ter experiências, me levou a lugares, me levou a ver, a testemunhar milagres, a coisas assim extraordinárias, que
em todo o meu ministério eu não tinha vivido, eu não tinha experimentado. É uma outra coisa, assim, é um outro mistério, assim, totalmente diferente. Assim, tá do lado de cada doença é uma outra coisa, assim, é totalmente diferente. E é uma grande graça, de verdade mesmo, assim, é um privilégio. Difícil demais, tem hora que, nossa senhora, mas é um privilégio, aí Deus sustenta. Gostou? Amém, né? Então, quando ele fala do Padre Léo, né, a gente fica um pouco assim desnorteado, né? Mas também muito maravilhado e muito alegre, porque Padre Léo foi alguém que na sua doença, no seu câncer, se configurou de maneira muito linda ao corpo de Cristo, né? A Cristo crucificado, ao sofrimento de Cristo. Ele configura o seu sofrimento ao sofrimento de Cristo. Isso foi muito extraordinário. Então eu aconselho você a assistir esse episódio do Santo Flow Podcast. Se você não assistiu ainda, se você não conhece o Santo Flow Podcast, de repente a pessoa pode até conhecer aqui o canal Dentro do Católico e de repente pode não conhecer o Flow Podcast, porque talvez nunca se interessou em ver algo assim e de repente o algoritmo do YouTube nunca apresentou para a pessoa. Mas assista esse episódio completo, que vale muito a pena. E é isso, né? Nós somos membros do corpo de Cristo e precisamos configurar ao corpo de Cristo os nossos sofrimentos, porque aí nós nos unimos com ele e falamos o que Paulo diz: eu completo na minha carne os sofrimentos que faltaram à paixão, ao sofrimento de Cristo. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Não se esquece de dar uma curtida no vídeo, se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito, compartilha esse conteúdo e deixa aí o teu comentário, o que é que você achou desse vídeo aqui.